Afeganistão, aquele brasileiro. Não sei se chegou. Vamos lá. Senhor, te louvamos na noite desse dia, glorificamos a Ti, porque, como eu disse, Senhor, essas mensagens elas vão longe, elas vão aonde nós não imaginamos que elas possam ir. Por isso, Senhor, eu te louvo, te agradeço porque o nosso professor tem sido ferramentas tuas, ferramenta nas tuas mãos para ensinar, exortar, para falar a tua palavra, mostrar o caminho. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, por essa tecnologia que o Senhor permite que nós utilizemos, Senhor. Amém, Te Jesus. louvamos, Jesus, porque tu és santo, tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és justo. Por isso, Pai, use o nosso professor mais uma vez, para que ele possa, Senhor, fazer o que apraz o teu coração. Muito obrigado por tudo que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Por favor, Amém. professor, eu vou ler aqui Sim. o versículo base que nós iremos meditar hoje. Para você, amado irmão, amada irmã, que o Espírito Santo te levou a ouvir e ver essa aula. Nós somos do Grupo de Jesus, um grupo que se reúne todas as quintas-feiras para meditar na palavra do Senhor. Então, você pode ficar à vontade, que Jesus possa te abençoar. Abramos a nossa Bíblia no livro de João 20. Nós vamos ler do 19 ao 22. João 20, do 19 ao 22. Diz assim a santa palavra: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam os discípulos numa casa, com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus repetiu: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Por favor, professor. Amém, meus irmãos. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. O áudio está bom? Vocês estão ouvindo bem? Excelente. Então tá bom. Esse texto que o nosso irmão Isaías leu, ele é um dos textos mais belos do Novo Testamento, especificamente do Evangelho segundo João. Ele é a consumação de todo o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é construído para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e essa passagem, ela é como que a finalização, é a cereja do bolo desse Evangelho. Olha que interessante. O texto foi lido a partir do verso 19, né? Então, o texto diz que os discípulos eles estavam com medo dos judeus. Tem toda uma construção nesse evangelho que mostra por que existia esse clima de tensão entre Jesus e os seus discípulos e os judeus. Os judeus são aqueles que usam da prerrogativa da lei, mas, na verdade, eles não conhecem a Deus. Nesse evangelho, é o único evangelho onde Jesus ele vai chamar os judeus de filhos do diabo, porque eles amam e praticam a mentira, em oposição à verdade. A verdade no Evangelho segundo João é a realidade das coisas, e essa realidade ela só está em Jesus.
A realidade não está nem na lei, nem no templo, nem nos rituais, nem na sinagoga, nem na religião. A verdade, ela está somente em um local, e é em Cristo. É em Cristo que nós conhecemos a verdade, a realidade. É Cristo que ele é o caminho, Cristo é a vida, Cristo é tudo aqui nesse evangelho, porque ele é a expressa imagem de Deus. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Então os discípulos, eles estão ali dentro das casas, né, dentro da casa, com medo dos judeus. E quando Jesus aparece, a primeira coisa que Jesus invoca para eles é a paz, né? Então o texto diz que Jesus disse: "A paz esteja convosco". É o relato da ressurreição. Aqui Jesus ele vai confortar os seus discípulos. A mensagem da ressurreição ela já tinha sido proclamada, mas eles ainda estão temerosos. Eles necessitam desse encontro com Jesus. Jesus vai até eles e, embora tenha esse ambiente de medo, Jesus ele traz a paz. O que o texto está mostrando para nós que é nos momentos de maior angústia, de maior aflição, nós temos a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, né? Antes aqui da gravação, estávamos conversando ali com o irmão Isaías, e a gente dizia que, apesar de todas as dificuldades que os cristãos vivem, nós temos a paz. Nós podemos repousar a nossa cabeça, mesmo com o mundo caindo sobre nós, nós podemos repousar a cabeça, dormir, acordar, permitindo o Senhor, sabendo que toda a nossa vida ela está na mão do Senhor. O que acontece aqui depois? Jesus, quando ele invoca a paz, olha o que o texto está dizendo, Jesus se põe no meio deles. Essa é uma linguagem muito bonita nos evangelhos, né? Jesus ele sempre ocupa o lugar do meio, o local central. E de novo, ele repete, né? Ele fala da paz e ele mostra para eles o quê? As mãos e o lado, como sendo testemunho de que ele tinha sido morto e de que ele estava ressuscitado, que era ele mesmo. Então ele mostra para eles os sinais. Isso é um dado muito interessante, que você vai comprovar o fato mais extraordinário que já aconteceu na história da humanidade, que é a ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, a nossa fé é válida. Se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Olha só que interessante. Os discípulos que estavam com medo, eles agora, através da saudação de Jesus e da identificação do Mestre, olha o que o texto diz. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Como que é transformador esse encontro de Cristo, né? O encontro com o Senhor. No ambiente de total medo, eles agora estão repletos de alegria porque eles veem o Senhor. O Senhor que é o motivo da nossa paz, é o motivo da nossa alegria. E ele invoca novamente a paz, e quando ele percebe ali que os discípulos já estão pacificados e eles estão já com alegria, Jesus ele diz: "Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós". O envio nesse evangelho é muito interessante, porque se você resumir, se você colocar numa listagem os ditos acerca de Jesus, como que Jesus ele é chamado nesse evangelho segundo João, Jesus ele é o enviado do Pai. Depois você pode fazer esse exercício na sua casa, no estudo pessoal, você grifar na sua Bíblia, no evangelho segundo João, todas as vezes que apareceu o verbo enviar, ou o envio, ou o enviado. E você vai ver que esse evangelho ele dá um destaque muito grande para essa questão de Jesus, ele poder ser classificado, ser chamado de o enviado do Pai. Jesus, ele é o enviado do Pai. E o mais bonito aqui é o seguinte, é que Jesus, sendo o enviado do Pai, ele vai nos enviar da mesma forma como ele foi enviado pelo Pai. O que ele está dizendo? Que todas as qualificações necessárias para o envio que ele teve, quando ele foi enviado do Pai, ele também vai demonstrar a nós, ele vai conceder a nós todas as questões do envio. Então, olha que frase bonita. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o padrão que o Pai utilizou com Jesus é o mesmo padrão que será utilizado conosco. É uma missão, é uma obra. Só que para que Jesus enviasse-nos, como ele foi enviado pelo Pai, ele precisou passar por todos esses processos que ele passou em sua vida terrena. Ele precisou encarnar
ele precisou viver ali entre os mais necessitados, ele precisou aprender por meio do sofrimento, ele teve que ser castigado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, né, para que depois ele encontrasse os seus discípulos e ele os enviasse. Ele não faz o envio sem passar por todas essas fases necessárias. É claro que se você falar que aconteceram envios temporais nos evangelhos, você vai encontrar isso. Mas eram envios que eles tinham que voltar, sempre com alguma informação, com algum relato para Jesus. Mas agora não. Agora é um envio definitivo. E qual que é a marca desse envio? Eles receberiam o poder do Espírito Santo para suportar tudo, inclusive a morte. Então eles sabem que como Jesus foi enviado, eles também seriam enviados. Eles também teriam que passar por tudo aquilo que o Senhor passou. Mas mesmo que eles morressem, a fé deles não seria abalada, a fé dos amigos, a fé da família. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então essa era a promessa, que Jesus nos garante também a ressurreição. Mesmo que nós tenhamos, em função do testemunho, passar pela morte, nós devemos contar com o fato da ressurreição do Senhor. E olha assim que interessante o verso 22. Qual que é a garantia do envio, né? Verso 22. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhe disse: recebei o Espírito Santo. Aqui é o desfecho. Aqui é a coisa mais importante nesse evangelho. Por quê? O evangelho segundo João, ele começa com a mesma narrativa do livro do Gênesis. Lá no Gênesis diz: no princípio, ou em princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui em João, o princípio é o verbo está com o Pai, a palavra estava com o Pai, né? No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando o leitor original, lá, primário do Evangelho segundo João, ele lê essa frase inicial, automaticamente o seu pensamento ele vai colaborar, ele vai corresponder com o livro do Gênesis. Então, no princípio, ele lembra que lá no Gênesis, Deus criou os céus e a terra. E aqui no princípio apresenta Jesus. Aí depois, lá no Gênesis, nós temos os dias da criação, e aqui no Evangelho segundo João, nós temos os dias da nova criação, onde vai falando acerca do testemunho de João Batista, e depois as expressões no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até chegar em João 2, onde apresenta ali para nós 3 dias depois, que é o primeiro sinal que Jesus realiza. Então, o que está na mente dos redatores e dos leitores iniciais? Que o livro de João, o Evangelho segundo João, ele é embasado no livro de Gênesis. Então, em Gênesis, como que o homem foi criado? Deus modelou, né, no conto ali, no conto mítico ali do Gênesis, Deus ele modelou o homem do pó da terra, fez ali aquele boneco e soprou sobre ele o espírito de vida, ele se tornou alma vivente. E aqui, nesse último versículo que nós lemos em João, que é o verso 22, Jesus ele sopra o espírito sobre os discípulos. O que o texto está mostrando? Que aqui é a nova humanidade, aqui é a nova criação que Jesus faz. Então aqui é o âmago, é o máximo, é o ápice desse evangelho. Aqui a nova humanidade ela está sendo elaborada, ela está sendo feita, ela está sendo construída através desse sopro que é o Espírito Santo. Então aqui para João não precisou aguardar o dia de Pentecostes para que os discípulos recebessem o Espírito. Ele configura esse evangelho mostrando que o Espírito já foi dado por Jesus quando ele assopra sobre esses discípulos. Então ele faz desses homens a nova humanidade. A igreja ela é formada para ela ser a nova humanidade. E na sequência, que é o texto que não está aí na nossa leitura, mas você pode verificar na sua Bíblia, o verso 23 ele vai tratar exatamente do perdão dos pecados. Porque assim como aquela velha humanidade, a velha criação, ela caiu em Adão, a nova humanidade, ela se levanta em Cristo. E qual que é a primeira missão? É levar o perdão dos pecados. É quando a gente entende que é em Cristo que nós somos libertos de toda a opressão do pecado. Tudo isso, claro, porque Jesus, ele ressuscitou. Nem a morte, nem o inferno, nem os demônios, nem o mal, nem as dores, nem o Império Romano, nada pôde segurar o Senhor Jesus. Ele mesmo doou a sua vida.
ele mesmo se entregou por amor a nós, e o Pai o justificou, ressuscitando dentre os mortos. Então não existe nada impossível para a comunidade cristã. Ela não deve viver debaixo do medo, ela não deve viver debaixo da incerteza, ela não deve viver debaixo da incredulidade, porque o Senhor está vivo. O Senhor não é só uma lembrança, o Senhor não é apenas um conto, o Senhor não é apenas um herói, um mártir que entrou para a história da humanidade como um homem de sabedoria, um homem de bons feitos, mas ele é o Senhor da vida. A morte não pôde detê-lo. Ele está vivo, ele está no meio da comunidade. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Então nada pode parar a nossa jornada. Nós temos que olhar para a ressurreição de Jesus e encarar e encarnar a ressurreição de Jesus como a nossa. Por isso que o texto diz que nós morremos e nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Essa é a boa nova para a comunidade. O medo é lançado fora e a paz e a alegria que vem do Senhor chega até nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, professor. Coisa maravilhosa. Eu iria logo iniciar com a pergunta que seria a seguinte. Primeiro, deixando aqui bem claro que o medo dos discípulos eram os judeus, né? O medo do discípulo eram os crentes da época, podemos usar esse termo, né? Olha que coisa tremenda. Não eram os ímpios, não era o Império Romano. O texto aqui deixa claro que o medo aqui é dos judeus. Até porque os judeus que tinham crucificado, né? Todo Exato. aquele processo, não é isso? Agora a pergunta, eu entro na primeira pergunta minha para deixar para os irmãos aí fazerem perguntas também. Esse sopro, esse sopro do Espírito e essa paz seja convosco, ele foi dado só naquele momento ou ele deu naquele momento e se estende por toda a eternidade da igreja. Essa igreja que está sendo formada dia após dia. Essa paz seja convosco. Eu posso aqui conjecturar, dizer que quando ele falou a paz seja convosco, ecoa até hoje essa fala de Jesus? Sem dúvida, sem dúvida. Paulo ele trabalha essa questão da paz, né? E Paulo vai considerar que essa paz que Jesus nos dá, ele mesmo sendo a nossa paz, ele sendo o príncipe da paz, é uma paz que excede todo o entendimento. Então a paz do Senhor, ela é uma paz que ela é eterna. É uma paz que ela é dada através da sua maravilhosa graça. Então hoje nós temos o perdão dos pecados, nós temos o Espírito, nós temos a alegria e nós temos a paz. Porque a própria paz, ela é um fruto do Espírito. Então, todo aquele que tem o Espírito, ele tem essa paz. No Evangelho segundo João, é uma paz que é diferente do mundo, né? O mundo tentava dar a paz por meio da imposição bélica, por meio das guerras, das conquistas, que era a paz romana. Mas a paz de Jesus, ela excede todo entendimento, porque ela independe das circunstâncias. Você pode estar vivendo um momento de aflição, de angústia, de dificuldade, mas você tem a paz, excede todo entendimento. O que isso significa? A pessoa ela olha para a sua vida e ela não vê nenhum motivo claro, nenhum motivo evidente para que você esteja em paz. Ela espera que você esteja conturbado, desesperado, com medo, né, olhando para esse mundo em desespero. E quando essa pessoa ela olha para você, ela fala assim: eu não entendo. Como é que você está passando por todo esse processo, você está passando por toda essa desgraça, você está passando por toda essa dificuldade, por essa injustiça, e você tem paz? Isso que aí excede todo entendimento. Não tem a argumentação humana que entenda o que é essa verdadeira paz que o Senhor nos dá. Eu tenho perguntas sobre isso para caramba. Eu tenho demais. Mas eu vou deixar abrir aí para o João, para o nosso irmão Pimenta do Reino, a irmã Sheila. A irmã Sheila pode até, ela no caso, pode só teclar. A irmã Sim. Jacira, a irmã Cissa. Vamos lá, gente. Está aberto às perguntas.
Sem empurrar um ao outro. Fiquem tranquilos. Sem empurrar um ao outro para perguntar, não. Água aqui, exato. Pastor Wilton, eu Pois acho não. que eu sem querer agora me confundi. Eu acho, não tenho certeza. Vamos embora. Me ajuda aí, por favor. O senhor falou assim: a primeira missão é levar o perdão. Espera aí, a primeira missão de quem? Dos discípulos. Não, mas espera aí, os discípulos tinham poder para perdoar? Vamos ler o texto lá. João, capítulo 20, né? Isso. 20. Eu entendi Então, isso totalmente diferente. sim. O Ah, verso 22. essa pergunta é muito boa. Eu Aquela, entendi. e liga, professor, liga aquela questão do o que ligar na terra, liga no céu, é o corporativo. Eu estou aqui fazendo as minhas anotaçõezinhas, não esqueça disso. Isso é bênção. Deus está usando a senhora. Mas E foi agora, de repente, eu falei, bem, mas espera aí, agora ele me botou Pulguinha. Sim. botou uma pulguinha na minha orelha, uma pulguinha. Por favor, professor. Contra padre dizer que tem o poder para perdoar, imagine discípulo, pelo amor de Deus. É o 23. Sim. É o Isso. 23. 23, ele fala essa versão. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Essa é a missão dos discípulos. Invocar o perdão, né? Evocar, trazer o perdão sobre as pessoas. Por que ele fala de reter o perdão? É para aqueles que, a exemplo dos judeus, como foi colocado aí pelo irmão Isaías, são aqueles que recusam a luz. Então, no Evangelho segundo João, existe uma linguagem muito dualista entre luz e trevas, entre Deus e o diabo, né? Entre verdade e mentira. Então, aqui, quando se fala de reter o perdão, é para aquelas pessoas que não receberem a mensagem. É isso que o texto está dizendo. Não Professor? que. Oi. Professor, Oi. tá congelando a sua imagem. Sim. Deixa eu ver aqui. Está Melhorou? congelando a sua imagem. Inclusive a minha também. Melhorou, por favor. Então, assim, o que significa essa questão de perdoar e reter os pecados? É porque no Evangelho segundo João existe muito essa visão dualista. Você vê luz e trevas, Deus e o diabo, né? Paz e guerra, aqueles que estão na comunidade, aqueles que não estão. Então, no Evangelho de João existe essa visão dualista. O que está sendo dito? Não é que se uma pessoa chegar e ela exigir o perdão, ela querer o perdão, eu posso por mim mesmo reter e dizer assim, não, você não vai ser perdoado. Não é isso. É que com a comunidade está o perdão. É ela que é responsável por levar essa mensagem do perdão a todo o mundo. Esse mundo que Deus amou, mas esse mundo também que ele rejeita Jesus. Esse mundo que ele rejeita a mensagem do evangelho. Então, quando ele fala assim, olha, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, é no sentido de a igreja, da comunidade, estender o perdão para essas pessoas através do anúncio de Cristo. Porque em João, o que João fala? Que aqueles que não recebem a Cristo, eles já estão debaixo da ira de Deus. Eles já estão mortos em seus pecados. Então, por isso que a comunidade, ela recebe a paz de Cristo e ela vai anunciar isso. Ela vai entregar esse perdão para as pessoas. O sentido de reter é a mesma coisa da missão. Você chega numa casa, você estende a paz. Aí Jesus fala, se ela for digna da paz, a paz repousará sobre ela. Se essa casa não receber a paz, o que você tem que fazer? Bater lá o pé, deixar a poeira e ir embora. É nesse sentido, de a pessoa querer receber ou não. Então, sentido. Pastor, assim, Interessante. Interessante.
Isso aí pegou firme. Me diz uma coisa: falar do perdão, explicar o que é o perdão, explicar que ele tem que liberar o perdão, inclusive para o próprio bem dele, senão ele vai morrer sufocado, inclusive. Agora, quem dá o perdão é só Deus. Sim, Deus é que perdoa. E, quando a gente fala assim de Deus, fica algo muito vazio, muito. Como eu falo Não, assim, Deus fica uma coisa porque muito mística. Deus é uma coisa só. Porque como que eu demonstro o perdão? O perdão Atitude. é nas A minha atitudes filha também. está arrependendo do que fez, mas está Exatamente. arrependendo de verdade. E só quem pode saber se é verdade ou mentira é o nosso Pai, Jesus, porque ele vê o coração e ele vê também o que você tem na mente. A Então, quando sinceridade. você está sendo verdadeiro, isso, se está sendo sincero ou não, é ele. Então, é Isso. onde eu falo que nem o padre tem essa capacidade de perdoar. Eles dizem lá na igreja romana, na igreja que perdoa, mas na verdade, para mim, isso aí ele pode falar do perdão, como todo mundo deve falar do perdão, mas não ele dizer que perdoa. Manda rezar não sei quantos Pai Nosso, quantos Pedro, quantos Ave Maria, não sei o quê, e aí diz que está perdoado. Isso aí, para mim, está errado, não está perdoado coisíssima nenhuma. Isso. Agora, de repente, agora o senhor falou dos discípulos, eu só vou ter que cair da cadeira, porque porque É, aí eu entendi. A missão do discípulo era falar do perdão, quer dizer, então levar desse perdão significa falar, em outra linguagem, falar do perdão, explicar o que é o perdão, explicar que ele precisa dar, inclusive para ele não ficar sufocado, Tudo bem. Tá certo? É isso, pastor? sim, só que é sempre aquela questão, irmã Jacira. Geralmente, quando a gente vai defender um ponto, a gente pega geralmente os extremos, né? Para afirmar um ponto nosso, a gente pega um extremo do outro ponto para a gente refutar outro ponto. Então, assim, de fato, não é só o padre lá que tem autoridade para perdoar, né? O Eu acho perdão tá na mão do sacerdote, ele que libera. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, está em nossa mão, sim, o perdão, a liberação do perdão ou não. É por isso que Jesus manda a gente fazer. Se fosse algo que a gente falasse só assim, ah, não, isso aí está só com Deus, não haveria esses chamamentos que a Bíblia coloca. Eu sei que hoje é difícil a gente tratar desses temas, porque as coisas ficaram muito vulgarizadas, muito banalizadas. Mas, por exemplo, a Bíblia fala para a gente não amaldiçoar as pessoas. Se ela fala para a gente não amaldiçoar, é porque nós podemos amaldiçoar as pessoas, concorda? Jesus É. fala assim, abençoa e não amaldiçoa. Se eu falar assim, não, não importa, a pessoa pode amaldiçoar que for, eu estou guardada por Deus. Tal. Qual que é o extremo? O extremo é eu pegar essa palavra e eu falar assim, olha, se você não fizer o que eu mando, eu vou te amaldiçoar. Isso é um extremo. Mas se nós não pudéssemos fazer isso, se não fosse dado a nós fazer isso, Jesus não falaria. Não amaldiçoa, mas abençoe. Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado com os extremos. Então tem lá uma doutrina católico-romana que eu não concordo. Eu descarto toda a interpretação do versículo porque eu vou dizer assim, lá o padre está retendo, eu não concordo com isso. Ok. Só que o texto ele não está pensando no padre. O padre lá, a Igreja Católica, ela pegou esse texto e ela trouxe para ela e interpretou daquela forma. Mas não é porque a igreja interpretou o texto assim que o texto não está lá, o texto está dizendo claramente. Então, eu sei que é um conflito, porque é o que eu sempre explico lá no seminário, explico para os irmãos. A gente já vai para o texto com uma caixinha teológica que está na nossa mente, e aí eu já quero que o texto fale aquilo que eu acho que é o certo. Então, quando eu leio um texto, qual que é o meu desafio? É eu ler o texto de maneira neutra. Para alguns, isso é impossível. Né? Para alguns ensinadores, eles falam assim, é impossível você ler o texto sem já uma concepção do texto. Porque você já conhece o texto. Então, você já lê com aquele conhecimento. Estou só recordando o que o versículo fala. Mas ali, Jesus está falando da questão desses anunciadores, eles terem sobre eles o perdão.
Então, o que Jesus está dizendo? Olha, assim como o Pai me enviou, a gente tem que ler o contexto. Eu envio vocês. Então, quando as pessoas rejeitavam a Jesus, elas estavam rejeitando o perdão. E é assim Isso. como ele está falando. Ele fala, ó, eu fui enviado com o Pai com essa missão. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Olha que responsabilidade grande é essa. Professor, Muito Oi. grande. eu tenho uma questão para colocar que eu posso estar enganado. Eu posso contextualizar esse texto com aquele da Igreja do Senhor? A Igreja do Senhor, ela pode desligar uma pessoa pela atitude daquela pessoa, não pode? Pode, Não é? Uma pode. comunidade, a Igreja do Senhor que se reúne na casa da irmã Jacira, a Igreja do Senhor que se reúne no monte, que se reúne na hora do almoço, numa empresa, que ele tem a comunhão ali, a Igreja do Senhor que se reúne nos templos, né? Como lá na Pajorá 25, a Igreja do Senhor que se reúne na praia, aquela comunidade de fé ali. Se houver alguém ali que não siga os preceitos bíblicos e a comunidade, alguém individualmente chama para conversar, depois leva uma testemunha, toda essa questão, aquela igreja que se reúne aqui, ela pode desligar essa pessoa do reino de Deus? Pode. O problema é que hoje a gente entende isso como sendo desligamento da organização, da É, denominação. Então, mas por não é. exemplo, eu sou desligado de uma denominação, eu vou lá e congrego em outra. E tá tudo certo, tá tudo bem. Só que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo do reconhecimento da igreja. A gente tem que entender o que era igreja naquele contexto, como que se dava ali a reunião, como que é essa questão da testemunha, né? Então não é hoje, aí eu trago o texto para hoje. Eu encontro a realidade hoje e eu tento aplicar na realidade hoje. Não dá certo. Não dá. Porque hoje Tá. você é desligado até por você falar a verdade. Exato. Teve, Por teve você falar a verdade, por você falar, eu não gosto isso aí, pastor, é antibíblico. Pastor, não concordo que a igreja entre em política. sim, Aí você vai ser o leproso da igreja. Você vai ser desligado da instituição, né? Do sistema. Mas do corpo de Cristo você não vai ser desligado. tem casos hoje que não tem como você tratar biblicamente. Não tem. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Teve uma senhora que ela veio falar comigo aqui. Eu fiquei ouvindo o relato dela por cerca de 1 hora e meia. Ela só contou o relato, detalhadamente. Quando ela terminou o relato, que eu vou explicar daqui a pouco, ela perguntou para mim assim: então, o que eu faço? Aí eu falei para ela assim: não sei. Ela falou assim: como que você não sabe? Eu falei assim: Ele é pastor. eu não tenho base bíblica nenhuma para te passar. Mas como não tem base bíblica? Aí eu vou explicar para vocês o que é. Ela tem uma neta, certo? A neta dela é uma ótima cantora. Então, a denominação dela tem uma sede e várias congregações. E geralmente, nesses congressos de jovens que eles fazem um conjuntão, não é isso? Reúne pessoas É, da congregação e da sede, não é? Ok. Para ter lá o ensaio e cantarem lá no congresso. Aí olha o que aconteceu. Marcaram o ensaio na sede e na congregação no mesmo dia e no mesmo horário. Só que a filha dela, a neta dela, melhor dizendo, era a cabeça lá da música na congregação. Só que o que aconteceu? Ela estava namorando um rapaz da sede, lá da matriz. Aí o que ela fez? Ao invés de participar do ensaio na congregação, onde ela ia ajudar bastante, ela foi participar na sede para ficar um pouco mais de tempo lá com o namorado. meu Acabou. Deus. O que o pastor da congregação fez? Excluiu a menina. Excluiu. Ela faltou, prejudicou lá o congresso, lá, o ensaio, e ele excluiu. Aí eu pergunto para você, o que a Bíblia tem a ver com isso? Nada. Ela falou assim, mas como não tem nada? Minha neta foi injustiçada. Eu falei, não. Ali é uma regra denominacional.
A regra não tem nada a ver com a Bíblia. Ali o pastor seguiu a regra que ele estabeleceu. Eu não posso falar da regra denominacional. Esse assunto tem nada a ver com a Bíblia. Não, mas ele exclui a da igreja. Eu falei, não exclui da igreja, ele exclui da denominação na qual ele manda. Ele é um mandatário lá. Ele tem autoridade para fazer isso. Se a senhora concorda ou não com isso, já é um outro ponto. Mas ele agiu segundo a regra denominacional. A regra denominacional não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem resposta para esse assunto. Como é que a senhora quer que eu fale de Bíblia numa coisa que não tem nada a ver? É a mesma coisa que saiu uma regra na Infraero lá, um funcionário foi prejudicado, ele vem pedir uma opinião segundo a Bíblia. Eu vou falar, não tem. É a regra do seu local. Agora, se você se acha injustiçado e tal, é uma outra coisa. Agora, é a regra da denominação, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, as pessoas, elas confundem, né, Zé? Quem está falando? As É os regras regimentos internos. Os regimentos internos. não tem nada a ver com a Bíblia. A Igreja Batista, ela tinha um regimento interno da convenção que não sei se eu mostrei para ti, Wilton, que itens para o pastorado, que pode ser solteiro e pode ser negro. Foi, eu lembro. Tu lembra disso? Não sei se eu passei para você. Sim. Agora tu vê. Aí a pessoa vai... Preferencialmente, deve ser casado e branco. A preferência é essa. Isso. Eles até tiraram. O Braia falou comigo que eles tiraram. Agora você vê, isso aí em 2019, 2000, tinha isso aí. O que tem isso a ver com a Bíblia? O que tem isso a ver com a Bíblia? Não tem nada. Os donos lá, são os donos da igreja, os coronéis, que determinaram e pronto. E acabou. Vamos lá, gente, vamos perguntar. Vamos lá. João está quietinho. Vamos lá, Pimenta do Reino. Pimenta do Reino está aí. Sem dar cotovelada. Eu tenho mais perguntas para fazer, hein? Então faz, meu querido. Boa noite a todos, os irmãos. A paz do Senhor. Boa noite, Pimenta. Tudo bem? Irmão Wilton, prazer revê-lo novamente, dando aula. Prazer. Hoje estou participando. Consegui chegar mais cedo hoje. Sim. Que benção. Vai perguntar não? Não vai perguntar não. Sei que ele fosse perguntar. Professor, vou eu com outra pergunta. Os discípulos estavam descrentes, não é? O Senhor disse tantas vezes que ele destruiria aquele templo, em 3 dias ele reconstruiria. Jesus falou tantas vezes que ele iria sofrer, mas ele iria ressuscitar. Mas os discípulos não acreditavam nisso, não tinham entendido essa profundidade, né? Não tinham entendido essa profundidade. O professor acha que, por esse motivo, pela questão do terror deles, do medo que eles estavam passando naquele momento de aflição, que ele mostra a mão e os lados, tipo assim, ó, é eu mesmo aqui, ó, tá aqui, ó. O senhor acha que é isso? Sem dúvida. Você imagina a situação deles. Eles mexeram com muita gente, Jesus provocou muita gente. E agora? Ele morreu. Acabou tudo. Acabou, e vai sobrar para a gente, né? Esse não era o Messias prometido. Se eles mataram Jesus, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer também. Meu Deus. Meu Jesus. Muita gente ali. Agora, o professor, o que é isso? O Deus encarnado se preocupando com detalhes, pormenores. Que coisa profunda isso. Que carinho, que amor, né? Exato. Como se fossem os nenéns, né? Os nenéns que estavam ali assustados. Aí Jesus vem e fala, calma, aqui, ó. Calma, sabe?
Isso é muito, é tremendo isso, professor. Isso é de uma coisinha, sabe? Que isso? Isso é muito profundo, Márcio. Dá um glória aí, Márcio. Que E coisa, ele, cara. e eles estavam com medo, Uma benção. era uma ameaça real, né? Era uma ameaça Isso, real. isso, E os nossos medos? Das contas, do dia isso, da manhã. isso, Jesus faz a mesma coisa para nós. Ô, isso, homem de pouca fé. Eu não falei que eu já vou isso, cuidar de você? isso. Jesus, me salva. Eles Gente, ainda têm todo o contexto lá, e nós temos a Bíblia inteira. Eles não tinham ainda, né? é. Agora, professor, vamos lá. Nós vivemos hoje em um contexto em que só o Espírito Santo que pode fazer com que uma pessoa ela se interesse pelo estudo, se interesse pelo conhecer a Cristo. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Senão, eles vão barrar o professor. Eles vão te calar. Como tem muitas igrejas que eu já levei o professor Wilton e o pastor publicamente elogiou. Que palavra, professor, que isso? Igreja, nós vamos trazer ele mais vezes aqui. O professor Hilton com certeza cansou de ouvir isso. E esse pastor, ele veta o professor Hilton. Ele veta. Quer dizer, ele não quer que a igreja dele conheça a verdade. Ele não quer que o Espírito Santo ilumine a igreja através da boca de um professor, de um mestre. Mas se o Espírito Santo agir, como está agindo aí na igreja, na crer e ser, não tem quem segure. A pergunta que eu faço, professor, por que o Espírito Santo não agiu nesses discípulos para eles, antes de acontecer tudo isso, esse processo todo, eles já acreditarem? Porque teve muitos que acreditaram. E os que estavam próximos de Jesus não acreditavam. Eles estavam descrentes. Tanto que Jesus chega, depois que as mulheres vão lá no túmulo e veem o milagre, né? Elas acreditaram. As mulheres mais pecadoras, elas acreditaram. E quem estava colado com ele não acreditou. Qual foi, professor, a ação do Espírito Santo nesse contexto? É uma pergunta difícil? É. A ação do Espírito Santo foi nenhuma, mas Exatamente. Eu pensei nisso. Só que eu falei, não vou falar essa heresia, não, porque tem toda aquela questão que eu estou entendendo. Ele não tinha ainda. Por favor. exato. É Por por isso favor. que ele vai falar sobre eles, o Espírito. Eles não tinham ainda. Exatamente nesse contexto que Jesus vai soprar o Espírito. Isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É É a partir tremendo, daí que pessoal. eles vão mudar. É tremendo, é É só o tremendo. Espírito Santo, não tem jeito. Isso aí, professor, para a gente aprender isso é difícil. Tem que É, ter. exato. É difícil demais você entender. Eu, Isaías, entender isso. É difícil demais. Mas eu estou aprendendo. É, a gente Eu tem estou aprendendo aprendendo. dia a dia. Você fala, poxa, cara, como é que tu sabe isso, Isaías? Como é que tu sabe isso? Exato. Você me deu uma outra visão aqui desse contexto. Eu falei, porque eu tenho um professor, ele é muito usado por Deus nesse contexto, tem uma dinâmica boa de ensino. É mesmo? Cara, eu quero, eu vou. Aqui no grupo agora tem um amigo que ele falou, pô, vou participar hoje, vou participar. Aí ele deu 9h11 e ele, vou entrar. Aí deu 9h13 e ele mandou uma mensagem para mim, vou entrar. Eu falei, tá tranquilo, meu chefe. E aí, cadê ele? Pastor. E aí, professor? Tá entendendo? Exato. Eu creio que o professor vive muito isso. Sem dúvida. É só o Espírito.
Só o espírito, não adianta. Não é por força nem por violência. Hoje, com tudo isso que o pessoal tem falado comigo, na Crescer, que está tendo seminário lá, né? Tá todo mundo maravilhado lá. Eu convidei o Márcio não quis ir, né? Mas tudo bem. Mas aí Sopra, vocês veem. Espírito Santo, sopra, Senhor. Sopra. Mas você vê que para chegar lá nesse ponto de ter um seminário assim, que o pastor é tão gente boa que ele não breca nada, né? Ele nunca falou para não falar algum assunto. Isso aí ninguém pode tirar dele. Se tem algum mérito, né, na pessoa dele, ele nunca. Ontem mesmo eu falei isso com ele, ele falou: não sou eu, não. Nunca proibiu nenhum assunto. Então você vê, são anos para chegar ali. São anos para ter um seminário que tá vindo gente que dava aula em faculdade teológica lá, que foi lá e nem acreditou. Falou, poxa, numa denominação tá tendo esse ensino dessa forma? Na denominação. Mas, meu Deus, a gente nunca viu isso. Por quê? Teve alguém lá que falou assim, não me importa, deixa lá o ensino acontecer. É o Se Espírito não Santo. é o Espírito Santo. Se não tiver isso, vai chegar num ponto que vai brecar. O cara vai falar assim, não, aqui vai ensinar o que eu quero. Aí acabou. E quando nós assistimos, professor, testemunhamos essa declaração em que realmente a oportunidade que Deus está lhe dando, né, através do Espírito Santo, de ministrar sem limite nenhum, é Deus mesmo. Nós sabemos Deus. isso e confessamos Ele quando assistimos. Sim. Porque são palavras que machucam no sentido de realmente nos levarmos para Cristo, porque não estamos assim, a gente não consegue ouvir isso claramente em outros lugares ou em outros momentos, Sim. principalmente em uma denominação, né, professor? Exatamente. Sistema. O menino que está dando aula comigo lá, o Marlon, né? Ele chegou para mim no primeiro dia lá do seminário, ele falou assim, eu posso falar tudo que eu aprendi no seminário, na academia? Eu falei, pode. Mas tudo mesmo? Não tem freio? Não tem limite? Não tem não. E tem certeza? Aí ele começou a lecionar lá, né? Aí ele está maravilhado. Aí o professor dele foi ontem lá, né? Tá o vídeo lá gravado. O Dionísio, camarada fera, tem doutorado nos Estados Unidos. Aí ele também comentou, ele falou assim, ó, muito difícil acontecer o que está acontecendo aqui. Então, é assim, a gente nunca pode perder a esperança, né? Porque se o Nem em Espírito... seminários, nem em Nem seminários de seminário, seminário faculdades tem essa não tem, liberdade. Tem não aquela tem. régua humana. O próprio Seminário Batista do Sul, da onde veio esse pessoal, hoje já não está mais assim. Isso. Então, assim, é que nem a gente sempre comenta, o vento sopra, e aí sopra em qualquer lugar. Você não pode ser nem no ponto de você falar assim, ó, nunca vai soprar lá, ou você achar assim, tem que ser fora. Não pode, porque é Deus. Deus ele faz como ele quer. Você tem que estar só atento. Gente, maravilha esse momento que nós estamos vivendo. Eu, como sempre, brinco aqui, dá vontade de falar em mistério da glória, o que nós estamos observando aqui. Mas eu tenho falhado no sentido de não passar a conta do nosso professor, porque tem que estar o número do Pix do professor aqui, para que nós possamos abençoar o nosso professor e não esquecer de abençoá-lo. Eu queria, nesse momento, por favor, você que está vendo esse vídeo, anote, por gentileza, o número do Pix do nosso professor e a conta. A conta é Banco do Brasil, agência 28622, agência 28622, conta corrente 29824 29824, dígito 7, e o Pix do professor, que é o CPF dele. É 2857 5339 850. Repetindo, o Pix, que é o CPF, 2857 5339 850. Então, você pode ficar livre
e deixar ser usado por Deus para abençoar a vida do nosso professor. Alguém tem mais algo a dizer, algo a comentar? Ou nós podemos terminar aqui? Ninguém tem nada a dizer? Eu queria colocar algo aqui, professor. Sim, Zé. Eu vi uma reportagem no algo que foge do assunto aqui, ou não foge, sobre essa questão da mudança do mundo, da necessidade de nós estarmos ligados em Cristo, da necessidade de nós termos essa paz que excede todo entendimento. Eu não sei se o professor viu uma nova doença que foi diagnosticada pela ciência. Não sei se o professor viu. É uma doença que o nome dela é transtorno dissociativo de identidade. O professor viu ou não? Eu só ouvi o comentário, não vi a matéria. É uma doença como síndrome do pânico, como depressão, etc., que ela faz com que uma pessoa viva no mesmo corpo com várias identidades, professor. Sim. Teve até um filme um tempo atrás sobre isso aí. Professor, eu queria conclamar os irmãos a pesquisarem sobre esse. Eu vou colocar lá no grupo Aprendizado Bíblico, os irmãos dêem uma olhada na reportagem do Fantástico. É algo assustador que quem não tem o dom, quem não tem o discernimento de espírito, sim, porque é assustador. A pessoa conversando com você, daqui a pouco o nome dela é Maria, sim, conversando com você. Daqui a pouco ela começa a falar como se fosse o Manuelzinho, de 4 anos de idade. Aí, daqui a pouco, ela começa a falar como se fosse a Tereza, de 17 anos. sim. Exato. Wilton, que loucura! E para quem já viu o demônio se manifestar, Exato. sabe? Que isso! Jesus! Então, eu queria terminar passando isso para os irmãos, que é algo louco. É a questão que o professor fala, resultado do pecado. Esse é o resultado do pecado. Então, vamos terminar. Eu queria pedir, por gentileza, que a irmã Jacira nos abençoasse. Pois não, Jesus. A primeira recebe o nome de confissão de fé. Então, vamos nós. Já que Jesus ressuscitou, podemos começar uma nova vida de mulheres e homens ressuscitados, irmãos agora mesmo. Já que Jesus ressuscitou, temos teu espírito entusiasta e queremos trazê-lo bem visível para que contagie muitos. Já que Cristo ressuscitou, estamos em sua renovação permanente. É preciso transformar o mundo a partir dos fundamentos. Já que Cristo ressuscitou, é preciso construir uma cidade solidária, onde o homem não seja lobo, mas companheiro e irmão. Já que Cristo ressuscitou, cremos numa terra nova, onde haverá amor e casa para todos. Amém, amém. Quem escreveu foi P. Lloyd. Agora uma outra, esta é oração. Envia-me de novo. Pediste-me as mãos, Senhor, porque tinhas para mim uma tarefa. Emprestei-as a ti por um momento.
mas as retirei quase imediatamente, porque era duro o trabalho. Pediste meus olhos, Jesus, para ver sofrimentos e pobrezas. Fechei-os logo, para não passar mais vergonha. Pediste minha boca, Senhor, para clamar contra a injustiça. Dei-te apenas um sussurro, para que ninguém me acusasse de nada. Pediste minha vida, para trabalhar para ti. Dei-te apenas uma pequena parte, para não me comprometer demasiado. Perdoa-me, Senhor, e envia-me de novo, porque agora sim tomarei a sério tua cruz e tua tarefa. Amém. Agora, para orar de coração, com o coração, no silêncio do seu coração. Cristo Jesus, não é fácil para nós compreender sua presença ressuscitado. Mas, por teu Espírito Santo, que habitas em nós e nos dizes a cada um, vem e segue-me. Abri para ti um caminho novo, um caminho de vida. Amém, Aleluia. amém. Agarrós Taizé. Que Amém, Cristo gente. seja plenamente formado em nós. Amém, amém. Amém. Louvado seja Deus por esse momento de comunhão. Agradeço a presença de todos. Agradeço a Deus pela vida do nosso professor. Desejo a todos um final de quinta-feira abençoado. E está terminado em nome de Jesus. Gente, eu amo vocês. Professor, Amém. beijo no coração. Beijo, gente. Fica na paz. A paz.